Oi, amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ahn, Estamos aqui de novo na webcam porque eu gosto dessa qualidade horrível dela, pra ser bem sincera. E, honestamente, eu não tenho muito um roteiro. Eu tô mais procrastinando porque eu tenho 5 vídeos prontos pra vocês, mas eu não tô com vontade de olhar pra eles agora. Porque eu tava num momento de vida de êxtase extremo e me irrita. Me irrita. Genuinamente, a minha presença me irritou, então eu tive que parar de editar ele. Mas enfim, não é autocrítica que viemos falar sobre. Debaixo dessa bela lua cheia em Gêmeos, não é mesmo? A última lua cheia do ano. Inclusive, façam seus pedidos. Estamos aqui também, aqui eu tô deixando esfriar, com uma bela xícara de chá floral da Tea Shop, é claro. É um blend de flores avermelhadas espanholas, delicioso. E eu gosto de colocar, às vezes, essência de baunilha, eu acho que fica perfeito. Tô esperando esfriar, mas eu prometo que é divino. Enfim, rituais, rituais e rituais. Falando de rituais, o que eu queria falar com vocês hoje é sobre cartas. Cartas são uma parte muito importante da minha vida e eu gosto muito de escrevê-las, acima de tudo. Eu acho que é a coisa que eu mais amo fazer a parte do meu trabalho, que é a escrita, e do meu estudo acadêmico, que é a tradução. De hobby, o meu hobby predileto é a escrita de cartas. Eu mantenho muitas amizades assim. Eu já confesso, eu já mantive um amor por cartas e foi insano, mas foi muito bom. E você, na verdade, pode encontrar resquícios disso. Disso. Você pode encontrar resquícios de nós entre algumas linhas que eu escrevi por aí. Mas nossa história sempre será nossa e as cartas sempre serão nossas. Assim como todas as minhas amizades e todas as nossas conversas, eu e você. E eu acho isso lindo. O que eu prezo muito dentro das cartas é a simplicidade e o sentimentalismo delas. Você pode explorar a linguagem de uma forma tão bonita. Uma, algumas, na verdade, algumas das minhas amizades mais queridas começaram por cartas. Eu tenho dois exemplos muito bonitos, que foram amizades que cresceram por cartas, mas quase todos os meus melhores amigos começaram por causa de belíssimas cartas. Eu tenho algumas, inclusive, das minhas melhores amigas, acima do meu espelho, porque eu gosto de olhar para elas e lembrar que existem pessoas no mundo que nos amam, não importa a distância. É que eu acho que tem uma coisa muito importante nisso, porque a distância em si não é o problema é a falta de carinho. A falta de carinho nas palavras e nas atitudes. E, enfim. E isso não falta nas cartas. Carinho, atitude, palavras, sentimento, humanismo, sabe? Na sua mais pura essência. Eu não sei se vocês conseguem escutar as motos passando. É que eu moro do lado de uma avenida. Então, aqui é caminho. Sempre, perdão. Mas enfim, eu sempre fui uma pessoa, quando eu era adolescente, eu era muito tímida. E eu não me encaixava muito bem. Eu passei minha adolescência inteira numa cidade pequena, enfim. Dando uma história do porquê cartas são importantes. Então, quando eu tinha a oportunidade de falar com alguém, eu escrevia. Porque escrever sempre foi muito mais fácil do que admitir sentimentos ao vivo, carne e osso. Mas escrever digitado é tão sem alma, é tão sem alma. Nossa, me quebra ter que declarar ou ter que
Ler declarações digitalizadas me quebra, me angustia tremendamente, tremendamente. Mas ver o peso da caneta no papel e poder ler a letra de alguém pela primeira vez, isso é uma coisa muito íntima. Cartas são uma simbologia de amor e é por causa de cartas que a gente conhece histórias. Por exemplo, existe romances inteiros que ainda podem ser revividos por causa das suas cartas. E eu tô olhando diretamente agora, porque eu tenho uma paixão muito grande por cartas, isso é mais uma prova disso. Em cima da minha mesa tem dois livros de cartas que são muitíssimo importantes pra mim, que é o de Camus e da Marina, e da Virginia Woolf, da Vita. E, enfim, Virginia Woolf, vocês sabem, um- alma da minha alma. Mas esse livro do Camus, ele é simplesmente divino. E se ninguém tivesse guardado essas cartas, se ninguém tivesse guardado essa emoção, esse toque, esse palpável, a gente só teria os rumores, os burburinhos do que eles foram. E não relatos do que é humano. A gente não poderia tocar no papel e pensar, eles tocaram aqui também. E isso é lindo. Quando você recebe uma carta de alguém que tá do outro lado do país ou do outro lado do oceano e você sente o cheiro dessa pessoa e você lê as curvas que essa pessoa escreveu e os erros e os rabiscos e a tensão e a suavidade e o comodismo da monotonia deles. Não é lindo? Eu acho muito lindo isso. Eu genuinamente não vou editar isso, eu vou postar no momento que eu parar de editar isso. Mas enfim, cartas são uma simbologia de amor e eu comecei a querer falar sobre isso com vocês porque, ai, que ridículo. Eu tenho um projeto próprio que eu comecei há 5 anos atrás. Quando. Há 5 anos atrás. Quando eu me sentei no sofá pra assistir um filme com a minha mãe. Pontos de Madison. Pontos de Madison. Mais especificamente, Pontos de Madison. Ahn, e os filhos dessa mulher descobriram que a mãe tinha uma vida antes de ser mãe, antes de ser esposa. Ela era mulher. E ela tinha paixões próprias, desejos próprios, por causa das cartas de amor que ela guardava e dos diários e dos relicários que tinham de lembrança. Então eu me prometi que eu ia escrever sempre para os amores da minha vida. E eu tenho essa mania que toda pessoa que eu sinto uma paixão por, não precisa ser amor. Eu só amei duas pessoas de verdade na minha vida. O que é um pouco feio de falar, porque eu já namorei bem mais do que duas pessoas na vida. Mas é verdade, eu só amei duas pessoas na vida. Mas enfim, todas as pessoas que eu senti uma paixão quase amor, uma paixão de longa duração, e eu decidi, ou eu percebi que era o momento de deixar essa pessoa ir embora, eu escrevo uma carta e eu coloco tudo pra fora, vários pensamentos e agradecimentos e tristezas e raivas e momentos bons e sonhos que eu tive e que eu não tive coragem de falar pra essa pessoa sobre. E eu acho que vai ser tão lindo poder um dia se sentar e ler tudo isso e rir e lembrar e chorar e sentir um pouco de raiva por mim mesma, porque como pode você ter aceitado isso, garota? Cala a boca. Mas a mudança, né, de personagens, enfim. Ai, ai. Mas, dentro dessas cartas, eu acho que a modalidade.
na modalidade. Eu chamaria, enfim, a subcategoria que eu mais gosto delas são as cartas que eu escrevo para o futuro para sempre. Tinha que ser canceriana, né? Ai, meu Deus. E um dia eu vou poder olhar pra trás e rir muito disso, porque a minha eu de 15 anos escrevendo, tipo, para o futuro, para sempre. Eu não sei quem você é ainda, mas o meu coração é eternamente seu. E lá, contando dos meus dias, das minhas frustrações e de como eu sentia que eu estava no caminho errado, porque eu estava nos braços errados e e a gente só tem. Que ódio. A gente só tem esses resquícios de sentimentalismo, de inocência, porque a gente escreve e a gente guarda. Nunca jogue fora as suas emoções. Eu sei que a gente precisa abrir espaço para as coisas novas. Isso é verdade. Mas nunca se desfaça do seu coração ou da sua alma. Nunca deixe de falar, mesmo se for por palavras escritas. E honestamente, as melhores amizades que eu já fiz na minha vida, os melhores amores, o melhor amor que eu tive, mais bonito de todos, foi por cartas. Cartas são, sem dúvida, a prova viva do tempo, porque escrever cartas é basicamente um movimento contra a cultura, se você parar pra pensar. Porque hoje em dia tudo é tão vai, faz, seja. A todo instante, a todo momento, você precisa de mais, você tem que ter mais e você não pode ser arte, você não pode ser simplório, você não pode, porque a qualquer momento isso pode ser arrancado de você por um algo sem alma, robotizado. E isso é muito assustador, muito assustador. Está delicioso. Eu tava orando aqui desesperadamente, esperando a fumaça parar de aparecer da xícara. Eu tava chá. Pausei porque eu sinto muito vergonha vendo que vocês estão me vendo tomar chá por algum motivo. Mas enfim. Quando a gente escreve uma carta, a gente tira um tempo pra desligar as telas e pensar na emoção daquilo. Quando a gente se vê realmente tendo que ir até o correio, colocar dois endereços nessa carta e esperar e talvez ter a possibilidade de ter os seus sentimentos perdidos pela mão de um estranho, é colocar fé no tempo e colocar um certo tipo de fé na humanidade também, porque você tá confiando uma coisa tão íntima a mãos de completos estranhos para carregarem até um algo tão íntimo seu que você não pode tocar, que você não pode ver, cheirar, beijar, olhar no rosto. E às vezes uma carta vale muito mais do que um beijo. Eu diria. Eu diria que sim. Muitas cartas valem muito mais do que um beijo. Mas, é. Eu acho engraçado porque muitas pessoas, elas pensam que você precisa de horrores pra escrever cartas. Eu, particularmente, eu gosto muito de canetas tinteiro, vocês sabem, mas eu tive um corrido com algumas canetas tinteiros esse ano e a minha favorita prática de escrever era uma. Não, desculpa, que horror! A minha caneta predileta. Ah,
Eu falei que eu não ia editar isso, mas eu me distraí com um grito que rolou fora de moto, então eu vou tirar só essa parte. Enfim, a minha caneta predileta explodiu na minha mão esses dias. E honestamente eu acho que foi um sinal, porque eu sinto que eu coloco muita alma nas coisas que eu escrevo. E eu uso muito caneta tinteira pra escrever nos meus diários. E quando eu vi aquelas manchas na minha mão, e eu escutei o faz um. Eu, eu senti meus olhos marejando, porque eu já tinha passado por isso antes. Como um sinal, sabe? Eu sei que parece loucura, mas não é. Eu juro que não é. Porque naquela mesma noite eu tive um sonho de me despedir de alguém. E eu sabia que era um sinal em conjunto, sabe? Todos os sentimentos que eu escrevi sobre essa pessoa e todos os sonhos que eu tive com essa pessoa se juntaram e não pertencem mais à minha realidade. Então, a gente vai arrancar isso de você, de uma forma ou de outra. Enfim, e tudo isso só pra falar que normalmente eu escrevo com canetas que as pessoas acham que são caras. Mas, por causa deste pequeno incidente, às vezes eu escrevo com a minha caneta de pena. Eu gosto muito dela, meu pai me deu. Meu pai me deu uma caneta de pena muito bonita. E ela é roxa, a minha cor predileta. E honestamente é delicioso escrever com caneta de pena, mas você não precisa, você pode escrever com canetas assim. Eu gosto muito de caneta de gel, tipo essa. E elas são deliciosas de serem escritas com. E elas duram tempo, por um bom tempo. Se você não for que nem eu, psicótico, que escreve mais de 30 páginas frente e verso por dia, à mão, ela vai te durar um ano. Mas se você for psicótico que nem eu, ela vai te durar uns 4 meses. Mas, mas, acima de tudo, o bonito da arte da escrita é ver a caneta dando pulos e te traindo de certa forma, explodindo na sua mão, derretendo a tinta, não secando direito, ficando manchada. Você não precisa de 15 apetrechos para escrever cartas, você não precisa de cera ou de sticky notes, ou sei lá, adesivos e coisinhas bonitinhas para mandar junto. Você pode pegar um papel, uma caneta, um envelope. Você pode fazer um envelope, inclusive. A Jane Austen fazia assim, ela fazia um envelope com a própria carta dentro. E você sela aquilo com amor e cola. E cola. E você manda pra pessoa que você sente tudo aquilo por, sabe? É. Cartas são especiais. E principalmente aquelas cartas que eu contei pra vocês, sabe? Que elas são as cartas de confissão de amor. É muito importante colocar um ponto final genuíno, nítido. Não precisa ser falado, mas pode ser escrito. E a escrita ajuda muito nesse tipo de coisa. A escrita me ajuda muito e coloca um ponto final físico, sabe? Numa história. Te permite andar porque você tem a constante lembrança de que acabou. E você sabe que acabou porque você tem aquela carta ali. E ela está falando com você. Acabou, acabou, acabou. Então é. Eu acho que eu só tô muito sentimental, porque eu ando escrevendo coisas muito da alma, muito do coração. Vocês vão entender por que que eu fiz isso. Enfim, tudo anda muito sensível. Esse ano foi muito sensível, mas ele acabou. Que bom que acabou, mas que triste. Que ele foi um ano bonito. E, enfim, escreva muito e sem medo e diga tudo em voz alta.
mesmo que tremendo. Um dia na faculdade, uma pequena história pra gente acabar esse vídeo, peraí. Um, um dia na faculdade, uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, Priscila, também a minha querida editora, Priscila, ela me incentivou a ler um conto em voz alta. E eu falei pra ela: não, eu não vou ler isso, eu tô tremendo de medo, eu tô muito insegura. E ela olhou pros meus olhos, ela pegou na minha mão e falou: mas leia, mesmo com medo, fala, bota pra fora, isso é muito bonito, mesmo com medo. E eu levo muito isso agora pra tudo que eu faço. Mesmo tremendo, mesmo com medo, faça, fale, beije, abrace, corra, aceite, negue, mesmo tremendo. E, nossa, Luísa, mas qual que é a correlação disso com cartas? Toda, toda, porque a espera por uma resposta da carta te deixa muito na dúvida do que vai vir. Qual que é a confissão que vem à tona pra você? Quais respostas vão vir? Quais dúvidas vão surgir? O que será que vai acontecer nessa amizade, nesse relacionamento? Na próxima carta? Nessa próxima quinzena? Será que eu ainda vou ter você na minha vida? Isso não importa, porque o que for pra ficar nunca vai ser abalado, não importa o que seja. O tempo testa, as palavras também. Mas quando é alma, alma na alma, mesmo, medo algum impede de acontecer. E eu sei disso porque eu acho que eu já devotei muito o meu carinho. Devotei, tá certo, né? Devotei. Devoted. I've devoted to it. Eu fui devota. Eu permiti o meu carinho ser devoto ao medo alheio. E isso sempre me deixou sozinha. Isso continua me deixando sozinha. Mas isso não importa porque tá escrito. E foi dito, e foi beijado, e foi deixado ali, permitido. Mas nunca se deixe parar pelo medo. A espera é uma bênção, acima de tudo. E é por isso que eu sou muito fã da intimidade das cartas, porque a espera pelo amanhã é a prova de que a gente continua aceitando o risco da vida. Lindo isso, não é? O risco da vida. Eu acho que é por isso que tudo fica um pouco mágico. Mas é, se você pudesse, se eu pudesse te dizer, se eu pudesse te dar qualquer conselho, se eu pudesse te dar qualquer conselho no mundo, seria escreva cartas. Acima de tudo, cartas, cartas, cartas. Não existe nada mais romântico, nada mais humano do que cartas e o carinho anda sendo esquecido. As pessoas elas não sabem mais demonstrar carinho casualmente, elas não sabem aceitar carinho casualmente. Todo mundo acha que tudo é muito sério, tudo é muito finito, tudo é muito intenso e real. E tudo é real, mas não é infinito, não é perpétuo. O carinho que eu te entrego não é um carinho de por favor, nunca me abandone. É um carinho do você me traz emoções bonitas e eu te devolvo emoções bonitas. E a gente não precisa ter nada além de uma troca de emoções bonitas e palavras bonitas. A gente pode escrever muito, o tempo todo, sem medo. Enfim.
Não tem nada melhor do que ler a letra de alguém pela primeira vez. Nada, nada pra melhorar nada. Enfim, eu falei que eu ia editar esse vídeo porque. Que vergonha. Mas eu não vou. Eu não vou editar. Porque senão eu nunca vou postar isso. Eu tô num momento de extremo incômodo com a minha cara e com tudo que me envolve. Então, eu tô um pouco invisível agora. Mas, eu vou só jogar isso pra vocês. Porque eu amo vocês. E eu vou voltar às minhas catacumbas. E eu vou continuar escrevendo e editando e amando em silêncio. E, enfim, este diário foi gravado. Eu vou começar a falar quando eu gravar esses diários. Este diário foi gravado no dia 4 de dezembro de 2025. E estamos finalizando ele agora às exatas 21h38 da noite. Eu amo você. E eu espero que você escreva cartas muito lindas e entradas maravilhosas nos seus diários. E que você permita a tinta escorrer do coração e da alma pro papel. E você vai tocar naquilo e você vai sentir um pouquinho da humanidade que existe em você e do tempo que habita em todos nós. É, que vergonha. Enfim, eu te amo. Até provavelmente um vídeo de review de livros por isso. Muitos beijos.